Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 7 de novembro. Que pregão, hein? Vai lá em cima, volta para baixo e não está fechando muito legal, com queda aqui de 0,38%. Pode alterar um pouco essa variação, mas eu vou comentar já, logo na sequência. Vou falar aqui do mini índice, mini dólar, Petrobras e Vale que segurou o Ibovespa no pregão de hoje, a queda maior aqui, porque de maneira geral vários ativos estavam fechando aqui no negativo. Vou falar das operações que nós encerramos, a operação que eu abri, falando de destaque do pregão, como CSNA 3, PETS 3, que caiu aí 14,5% no pregão de hoje. Aí os bichinhos sofrem, né? Os PETs aí sofrem. BBAS 3, ASA 3, JHSF 3, Embry 3, EG 3, Gold 11, ativos que vocês solicitaram aqui na análise de fechamento do pregão anterior nos comentários, através dos comentários que vocês mandaram, atendendo aqui a diversos pedidos que vocês enviaram. Então vamos lá, vamos começar a nossa análise de hoje. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Seguindo então, vamos lá, Ibov caindo aqui, acho que já está praticamente fechado aqui, queda de 0,5%. Ponto negativo do dia, fechamento abaixo da média, depois de ter vindo aqui oscilado acima, para trazer uma expectativa de vir aqui, teste na região de resistência, dessa região aqui de topo anterior, região que vai de 131.212 pontos até 131.764, bateu em 131.319, perdeu força nessa região, nas médias, média que é de prazo maior aqui, que seria a média basicamente ali do gráfico semanal, a média de 10 períodos do gráfico semanal sendo testada. Bate lá, perde força, vem para baixo da média exponencial de 10 períodos do gráfico diário, fecha abaixo. Então, não foi legal o pregão de hoje. Oscilação abaixo dessa mínima amplia mais a chance de ter algo para baixo a favor da tendência de baixa. Então, dá para perceber que testou aqui as duas médias, perdeu força. Testou linha de tendência de baixa, perdeu força. Testou aqui região de topo anterior, perdeu força. Então, é uma região muito pesada em termos de resistência. E lembrando, o Ibovespa segue dentro de uma tendência de baixa aí, de curto prazo, vista aqui pelo gráfico diário. E para reverter essa tendência, tem que voltar para cima dos 131.764 pontos. O mini índice no pregão de hoje também foi lá em cima, perdeu força, vindo para fechar abaixo da média, ainda falta aí mais ou menos uns 15 minutos para fechar. Mas olhando para o gráfico de 60 minutos, que nós tivemos aqui, recuperação, fechou aqui ontem aqui, volta a subir, faz ali um pivôzinho de alta, vem para cima dessa região, o que seria interessante? Sinalização de alta acima desse patamar, só que já volta para baixo. Só dá uma respirada ali acima dessa região importante, já volta para fechar abaixo, que aí volta a trazer a expectativa de trabalhar mais na venda a favor do movimento de baixo aqui do gráfico 60 minutos. E ao voltar para baixo das médias, aqui tenta voltar aqui para cima e não já está com pelo menos um indício de fraqueza para subir. Abriu caindo o próximo pregão, trabalharia na venda de um topo descendente ou até mesmo de um pivô de baixo aqui, olhando para topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, a favor de um possível movimento de baixo no gráfico de 60 minutos. Para compra ficou apertado, mas pelo menos aqui sinalizações de alta. Apertado é porque tem bastante resistência aqui pela frente. Pelo menos sinalização de alta ali de fundo ascendente acima dos 131.400 pontos, 350, 400 pontos, seria algo mais representativo para compra. Olhando agora para o dólar no dia de hoje, uma leve queda no pregão de hoje por enquanto, 0,33%. Essa queda ela anulou a tendência de alta de curto prazo. Então, a moeda americana frente ao real veio aqui, faz esse fundo aqui, sobe, e aí faz esse movimento aqui de baixa e perde esse fundo anterior. Então, oscilou abaixo, tendência indefinida nesse momento. E está dentro ainda do movimento de baixa. Então, com base nisso, olhando para o gráfico aqui de 60 minutos, dá para perceber que aqui conseguiu até no gráfico 60 anular a tendência de baixa ao romper essa máxima. E já está gerando aqui um fundo ascendente. Então, se abrir subindo, dá para monitorar, buscar operações aqui de compra. Só que se ultrapassar esse patamar aqui, o que eu ficaria atento no próximo pregão? Ultrapassou esse patamar aqui, bateu aqui e gerou sinalização aqui para baixo, esse aqui só pode ser uma correção aqui, ó, em ABC de toda essa queda aqui, ó, como se isso aqui fosse uma única queda, faz uma correçãozinha em duas etapas,
podendo testar até nível de preço mais aqui acima, desse fundo até esse patamar aqui de média, e aí tenderia a ter algo mais representativo para baixo. Então, no primeiro momento, abriu subindo, a gente vai olhar mais para a compra por conta desse fundo ascendente. E se reverter esse fundo, abrir caindo, já revertendo, então volta a focar em venda abaixo aí da região dos 5.687,5 através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Uma das sinalizações, né? Pode ser pivô de baixo também, mas daí a preferência por topo descendente, início do movimento. Depois do dólar, eu vou falar aqui das ações, a PTR4 no pregão de hoje, deixa eu só voltar a questão do ajuste aqui. Opa, fiz foi o contrário, Ctrl Ctrl K. A PTR4 no pregão de hoje fechou em alta de 0,06%, na realidade aqui está errado, né? A alta de 0,31%. Eu vi que o Profit já corrigiu, só esqueci de atualizar aqui. Eu atualizei em outro computador meu, já vi que resolveram. Vou atualizar aqui a versão aí, resolve de vez esse problema aqui, que é mostrar a variação do dia aqui corretamente. Tá? Foi 0,31% de alta na Petro. Faz um sinal de alta, primeiro indício de ter alguma tentativa de subida. Não ganhou força, fez um candle de indefinição, ganha um pouquinho mais de força se oscilar acima dessa máxima, que seria tecnicamente falando a confirmação de um movimento de alta, né? A segunda máxima ascendente, após uma sequência de máximas descendentes e principalmente de mínimas descendentes. Então aqui seria um indício de aumentou a probabilidade de subida do preço, que está ainda contra a tendência de baixa. Quem tiver comprado ou abriu compra aqui, bota o stop abaixo dessa mínima aqui, abaixo do patamar dos R$ 35,03, para aumentar o indício de força por parte dos compradores, não só um fechamento acima da média nesta sexta-feira, mas principalmente o rompimento dessa máxima aqui, que está em 36,49, reforça uma expectativa, um viés de alta para a Petro aí no curtíssimo prazo. Na Vale 3, o dia foi de forte alta, alta de 3,48%. A ação veio aqui, subiu. Eu vou botar em outra cor aqui, em azul. Subiu e fez aqui algo semelhante a uma correção em ABC, desse movimento aqui de subida, pegando aqui o Fibonacci em cima dessa correção. Ela voltou basicamente no 61,8% e abriu com gap, deixando o chamado ali bebê abandonado, né? O candle ali com gap de alta, gap de baixa aqui, gap de alta desse lado de cá. Com base nisso, eu optei por entrar comprando novamente papel. Eu fiz uma primeira compra aqui de um fundo ascendente, ela gerou stop no pregão passado, e agora eu estou fazendo uma compra de rompimento. Então essa compra de rompimento, com base principalmente, fazendo de forma resumida isso aqui, ó, ela está gerando um pivô de alta, que é um padrão gráfico de tendência de alta de curto prazo pelo gráfico diário e conseguindo também dar sequência ao movimento de subida no semanal. Então, estou entrando nessa compra aqui, logicamente que seria ruim ela voltar para baixo da mínima desse candle, ela aborta, ela anula, faz um falso rompimento desse pivô e, consequentemente, ela dá um indício de fraqueza nessa tendência de alta de curto prazo. Mas eu voltei para a compra no papel, recomendei essa entrada. Todos os detalhes estão dentro do aplicativo DV Invest, entrada, stop, objetivo, quantos por cento aí colocar nessa operação. Olhando aqui agora para falar de Klabin terminou, infelizmente, voltando para me tirar basicamente no 0 a 0 da operação. E isso depois de ter gerado uma relação de retorno de 1 para 2, que eu optei por não encerrar a posição e jogar o objetivo para uma relação de retorno de 1 para 3, ou seja, para ganhar, se eu estou arriscando ali 0,5% por operação sobre o capital total, de ganhar 1,5% sobre o capital total. Terminou que ela me tirou aqui no 0 a 0, basicamente, mais 0,09%, capital total mais 0,02%. Enfim, não mudou a tendência do papel, mas esse queda aqui mais acentuada hoje de 3,5% já dá um indício negativo, mas vamos ver se ela consegue aqui dar uma freada e gerar um sinal de alta aqui nessa região que ela se encontra de médias. Depois disso eu vou falar de Brasil Foods. Brasil Foods, então, pancada para baixo, 5,23% de queda. Não, 5,23% não, 5,16% de queda. A ação que tinha batido na média, tinha batido no topo anterior, tinha gerado um sinal de alta a favor da atual tendência de alta de curto prazo, ela foi lá e anulou esse sinal de alta e ampliou a correção vindo para testar essa região aqui. Gerar compra já aqui? Não geraria. Ela gerou foi o stop da minha posição comprada.
essa operação da Brasil Foods proporcionou aqui uma perda de 2,85%, isso representou uma redução de 0,5% do capital total, essa compra de Brasil Foods. Mas também é outra, assim como o Klabin, que dá para monitorar a reação dos próximos pregões, não entrar de imediato, mas a reação dos próximos pregões para ver se vai manter aí sua tendência, a tendência muda se ela voltar para baixo dessa região aqui, que seria muito negativa, né? Até aqui, ó, tem ali, é uma região importante de suporte para esse ativo, que isso basicamente vai confirmar um topo lá no gráfico semanal em cima de um topo anterior, se na próxima semana oscilar abaixo da mínima dessa semana. Depois de Brasil Foods, Vibra, eu encerrei essa posição no 0 a 0. Lembra que eu comentei na análise de fechamento de ontem, que no 0 a 0 foi um pouquinho acima ali do ponto de entrada, mas que eu tinha comentado no fechamento de ontem, que ela já tinha proporcionado uma relação risco-retorno superior a 1 para 1. Nessa operação da Vibra, VBBR3, eu entrei com stop de 2,24%, que é na volatilidade ali do papel. E ela chegou a andar aqui do ponto da entrada, que foi ali por volta dos 22,73 aqui. Ela chegou a andar aqui 3,2%, ou seja, acima, praticamente uma vez e meia o risco da operação. Então não seria mais interessante sair perdendo dessa operação. Esse sinal de hoje, com essa queda de 3,78%, não foi legal. Se oscilar abaixo dessa mínima, ela vai ampliar a chance de continuar caindo aqui. Tá? Então foi algo negativo para o papel. Saída aqui foi no mais 0,22%, capital total mais 0,05%, enfim. Operação no 0 a 0, stop de proteção de lucro. O outro ativo para eu falar aqui é Pomo 4. Pomo 4 seguimos comprados, chegou próximo ali de um ponto de stop que está um pouco mais para baixo e conseguiu voltar a fechar acima da média. Vamos ver se amanhã ela gera um sinal de alta aqui, dá continuidade ao seu movimento de subida. Seguimos comprado. E como eu comentei, Vale 3 é uma operação que a gente entrou no pregão de hoje já comentada. Destaque do dia, CSNA 3 de alta. Ontem ela foi um destaque de baixo, fechou abaixo dessa região, que é algo negativo. Ponto positivo só, ficou ali acima da média. Se perdesse essa mínima seria algo pior para a operação e para quem estava comprado aqui também abaixo um ponto de stop. A ação foi lá e conseguiu fazer isso aqui. Não me anima muito a compra não, porque eu já comentei ontem um papel sobre essa região aqui mais travada, de indefinição gráfico semanal. Por mais que ela possa andar mais aqui para cima, vir a fechar completamente aqui um gap, tem esse gap que não foi fechado e tem um gap completo aqui que seria no fechamento aqui, ó. Então, 12,55, 12,76, região de resistência para esse ativo. Quem tiver comprado tem como trabalhar com stop aqui embaixo mais bem posicionado, lá na faixa dos 11,68, então ficaria em 11,67. Pets 3, queda forte de 14,53%. A ação que tinha tido 3 pregões muito bons, um dos pontos de possível saída é quando você perde a última mínima ascendente. A outra é olhar para um gráfico de menor periodicidade e tentar ver se encaixa algum ponto aqui de um fundo ascendente. Seria realmente essa mínima que seria o mais interessante, porque ela foi lá embaixo, bateu na média e voltou a subir, que foi a mínima de um determinado pregão. Quem manteve essa posição, se oscilar abaixo dessa mínima, seria um sinal de saída, ou aqui abaixo dessa região aqui, ó, que foi uma pequena parada, lateralização e rompimento para cima. Mas, de maneira geral, muito ruim esse fechamento aí para o papel. O gráfico semanal já vinha demonstrando uma certa fraqueza para subir, e a sinalização de baixa aconteceu na região importante de suporte. Não vejo alternativa de compra de imediato, apesar de não ter mudado ainda a tendência de alta, mas é um sinal claro de perda de força. Uma única barra encobrindo 3 barras anteriores é bastante sinal de força por parte dos vendedores. Banco do Brasil tentou ficar acima da média hoje, chegou a ter uma alta ali na faixa de 1,2%, termina respeitando a média. Observe como vem respeitando bem a média exponencial de 10 períodos do Banco do Brasil. Ainda não encaixa para mim a operação nesse ativo. Está em cima da região de suporte. O gráfico semanal pode vir até um pouco mais para baixo, que seria para a região dos R$ 25,60, está em 26,19. Mas por enquanto nenhuma operação em cima desse ativo. Eu olharia um pouquinho mais para compra acima dessa região aqui na faixa arredondar aqui para R$ 27,00. Asa 3, mais um pedido de análise aqui de vocês. A ação fechou aqui com queda de 1,3%, bem ruim. Não gosto desse ativo num prazo mais longo. Vou falar aqui no gráfico primeiro um gráfico quadrimestral. A ação está dentro do movimento de baixo, que é a maior probabilidade de caminhar para cá. Ó.
para essa região ali dos 33,50 a 29,35. Aí olhando para um prazo menor, pegar um mensal, está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e dentro de um movimento de baixa do gráfico mensal, onde essa barra cria uma expectativa de ser um pouco maior para baixo. No semanal, dá para ver também o papel no movimento longo de baixa, mas sem força para subir. Superou a máxima das semanas anteriores, mas até agora nada. Pegando o gráfico diário, zero. Então não vejo alternativa de entrar. Mas dá alto se romper essa região aqui, se romper esse aqui, só se gerar sinal de alta para cima desse patamar aqui, assim como fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente. Então, nesse momento, o cenário é mais negativo para a asa 3. Não vejo um cenário que atenda para mim buscar a operação de, ou planejar a operação de compra ou de se manter comprado nesse ativo em nenhum prazo operacional. JHSF3, a ação que está dentro de uma tendência de alta, o fundo mais significativo dessa tendência de alta está aqui, depois de uma baguncinha que ela fez aqui, aí conseguiu romper aqui para cima, esses topinhos aqui descendentes. O que seria interessante para compra agora? Quem tiver comprado tem como trabalhar o stop abaixo da mínima dessa barra aqui. Vou botar no gráfico 105 minutos, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer, que é isso aqui. Ó. Vem aqui embaixo, fez esse pivôzinho de alta aqui, beleza? Se voltar aqui para baixo, quebra uma estrutura de alta, inclusive voltando para baixo da mínima desses topos anteriores, das massas desses topos anteriores e mínima desse fundo. Então o stop ficaria aqui em 4,46. Para se buscar uma nova entrada nessa ação, eu daria preferência por um gráfico diário ficando um pouquinho mais tempo aqui de lado para depois gerar algum pivô de alta. Seria a alternativa que eu teria aqui para buscar entrada. O semanal ainda não me agrada muito, o tempo que está levando para vir, para ter chegado aqui nesse patamar. Por isso que eu seria um pouquinho mais restritivo, mais exigente, vamos dizer assim, para uma compra de swing trade. Depois de JHSF3, vou falar de Embraer. Embraer no pregão aí desta quinta-feira, fechou ali basicamente com queda de 0,99%. E essa que é 0,99 é uma pequena pausa em cima da zona de resistência importante após um grande candle de alta. Comprar aqui nessa região bem apertado em termos de muito próximo da zona de resistência. A alternativa seria comprar um rompimento disso aqui, dessa região dos R$ 50,65 e tentar trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, tentando pegar algo para cima. É o que seria possível fazer na expectativa que ela tenha feito isso aqui, aí deu uma lateralizadinha aqui assim, replicou aqui, fez algo semelhante aqui ao que tinha feito esse movimento, aí esse movimento daqui está sendo semelhante a algo parecido com esse daqui, aí chega aqui, faz esse rompimento, enfim, a expectativa, se fosse para replicar, dele ir aqui em cima. Tá? Aí, enfim, entrada aqui com stop aqui, tentando pegar algo para cima. Menos capital, enfim, porque ainda não está tão claro aqui a expectativa tão forte de alta, considerando a quantidade de semanas, comparando o movimento de baixa anterior. Que é isso aqui, ó, esse movimento daqui para cá, foram 14 barras, e aqui já tem bastante tempo tentando subir, está difícil, tá? Mas de qualquer forma está mais forte que a média, né? Embraer é um ativo que tem tendência de alta alinhada em todos os prazos operacionais. EGE3, ação que está dentro da tendência de baixa, não só no gráfico diário, mas também no gráfico semanal. Aqui, ó, tendênciazinha de baixa, e pelo andar da carruagem, o caminho mais provável é lá para aquela região ali dos R$ 39,00. Falando de probabilidade, não de certeza, tá? E depois disso teria outro nível importante que seria ali para baixo dos 38, mais na região ali dos R$ 37,70. Gráfico diário, para mudar tendência aqui, teria que voltar para cima desse topo. E depois disso, para se buscar compra, sinalizações de alta acima dos 41,80 pelo menos. Então, por enquanto, é um ativo que o caminho mais provável é de baixo, não abriria compra, objetivamente falando, e ficaria interessado mais para compra se gerar sinais de alta acima dos 41,80. Enfim, se der algum indício de força por parte dos compradores, que não é o que está acontecendo nesse momento. Por último, o ETF aqui, Gold 11, que representa ali o ouro que a gente tem uma posição em ouro já há bastante tempo na carteira multi-estratégia. Então, olhando para um gráfico aqui mensal no ouro, ó, a gente está aqui com ouro, é bem daqui assim, ó. Foi em setembro que a gente pegou ouro, aí ele caiu e a gente tem todo esse movimento aqui dentro de ouro. Tá? Estamos posicionados ainda
pensando sempre no médio e longo prazo. Por enquanto, chance de ter alguma correção desse movimento de subida, né, de vários meses consecutivos. Semanal, está perdendo a mínima da semana passada, o que abre o sinal de, depois de um longo tempo sem tocar a média, maior probabilidade de buscar essa média. No gráfico diário, temos aí um gap de baixa anulando uma tendência de alta. Aqui está a tendência de alta, então anulou a tendência de alta. Então, nesse momento, fica com a expectativa maior de fazer algo para baixo, buscando essa média de prazo maior e até mesmo nível de suporte mais baixos. Então, esse é o cenário do ouro. A tendência de alta de prazo mais longo, mas da de curto prazo, a tendência já não é de alta, é indefinida e com viés de baixa. Volta a trazer um viés mais de alta se voltar para cima dessa região aqui, em torno dos 16,55. Seria isso aí a minha avaliação em relação ao ouro. Curto prazo, com expectativa de vir mais para baixo, por conta de uma correção da tendência de alta do semanal, do mensal, enfim, expectativa de corrigir aí o movimento de subida para Gold 11. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Uma excelente noite aí de quinta-feira e uma excelente sexta-feira a todos vocês. Lembre-se de deixar um like, um joinha nessa análise e também de comentar aqui embaixo, escrever qual ativo que você quer que também seja analisado para o próximo pregão. A gente vai seguir a sequência de membros, inscritos e não inscritos. Se preencher já a quantidade de pedidos de membros e inscritos, a gente já para por ali, seguindo justamente a prioridade. É isso, abraço e até mais.